Você já ouviu falar sobre Annabelle, né? Aquela do filme de terror que falam que ela é assombrada. Mas o que muita gente não sabe é que a verdadeira história por trás dela tem inspiração em um brinquedo da vida real que tem fama de ser amaldiçoado. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, tudo bem com vocês? Eu estou bem. E se você gosta desse tipo de conteúdo de mistério, assombrado, coisas bizarras, você está no canal certo, que aqui eu posto vídeo toda semana sobre esses assuntos. E se você gosta, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber vídeos novos toda semana. E também lembrando, se você tiver algum relato assombrado, alguma coisa que aconteceu com você, algo estranho aconteceu com você ou com a sua família, alguém que você conhece, por favor, mande seu relato no meu e-mail que estará na descrição deste vídeo, que é conteoselterror@gmail.com. Bom, gente, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Então, hoje eu irei contar para vocês a história, da Annabelle. Vou contar desde o início como surgiu essa história e como foi inspirado, nos filmes que hoje faz um grande sucesso. Tem a Annabelle 1, 2 e o 3. Então, para quem gosta de terror, tenho certeza que alguém já deve ter assistido esse filme. Então, vou contar aqui para vocês a história de como tudo começou. Bom, gente, a Annabelle, a verdadeira, ela não é aterrorizante igual a que passa no filme. A verdadeira Annabelle, ela é uma boneca de pano. Ela é uma boneca simples, com os olhos grandes e com um sorrisinho fofo. A Annabelle, então, ela foi inspirada em Ragged Ann, que é uma boneca de pano de um livro infantil da década de 1910, criada pelo americano e ilustrador e autor de livros infantis Johnny Grood. Foi um grande sucesso literário na época, e a personagem foi comercializada como brinquedo nos Estados Unidos. Então o livro, ele conta as aventuras de Ragged Ann, que é uma boneca de pano com um coração de doce, que ganha vida quando os humanos não estão por perto. Ela vive no quarto da menina Marcela, junto com outras bonecas e brinquedos. Cada capítulo é uma historinha independente, onde Ragged Ann participa de pequenas aventuras. Nos livros, a personagem representa bondade, coragem, alegria, carinho. Então ela é bem fofinha mesmo. Em 1970, uma mãe comprou uma boneca Ragged Ann antiga em uma loja de brinquedos. A boneca havia sido um presente de aniversário para sua filha, Donna. Donna estava se preparando para se formar em enfermagem e ela morava em um apartamento com sua colega de quarto, Eng. Donna amou a boneca e já deixou em sua cama como decoração. Segundo relatos das jovens, poucos dias se passaram, a boneca não ficava parada. Donna e Eng notaram que pareciam haver algo estranho e assustador na boneca. A boneca parecia se mover misteriosamente pela casa, movimentos relativamente pequenos no início, como uma mudança de posição, mas com o passar do tempo, o movimento se tornou mais perceptível. Donna e Eng chegavam em casa e encontravam a boneca em um quarto completamente diferente. Às vezes, a boneca era encontrada com as pernas cruzadas e os braços cruzados. Outras vezes, em pé sobre os pés. Várias vezes, Donna deixava a boneca no sofá antes de sair para o trabalho e voltava para encontrar a boneca de volta em seu quarto, na cama, com a porta fechada. Logo, as moças encontraram bilhetes de papel pela casa. Eram pedaços de pergaminhos que dizia "ajude-nos" e "ajude Law". Law era amigo de Donna e Eng e estavam com elas desde o dia em que a boneca chegou. A letra desses bilhetes pareciam ser escrita como uma criança pequena. E o mais assustador foi que, na época, Donna nunca tinha guardado o papel de pergaminho em casa, onde os bilhetes foram escritos. Então a pergunta era: de onde isso veio?
Certa noite, Donna chegou em casa e descobriu que a boneca havia se movido novamente. Desta vez, em cima da cama. Donna percebeu que isso era típico da boneca, mas de alguma forma sabia que desta vez era diferente, que algo não estava certo. Uma sensação de medo a invadiu ao inspecionar a boneca e ver o que pareciam gotas de sangue nas costas, nas mãos e no peito. Aparentemente, do nada, uma substância vermelha líquida havia aparecido na boneca. Assustadas e desesperadas, Donna e Yang decidiram que era hora de procurar ajuda. As moças contataram uma médium e realizaram uma sessão espírita. Donna foi apresentada ao espírito de Annabelle Hines, que era uma jovem que morava na propriedade antes da construção dos apartamentos. Ela tinha apenas 7 anos quando seu corpo sem vida foi encontrado no terreno onde hoje se encontra o complexo de apartamentos onde Donna e Yang moram. O espírito de Annabelle relatou a médium que ela se sentia confortável com Donna e Yang e queria ficar com elas e ser amada. Sentindo compaixão por Annabelle e sua história, Donna lhe deu permissão para ficar com elas. Lou nunca gostou da boneca e em várias ocasiões alertou Donna de que ela era má e que ela deveria se livrar dela. Donna tinha um vínculo com a boneca e, não dando muita atenção a Lou, a aguardou. A decisão de Donna, ao que parece, foi um erro terrível. Lou acordou uma noite de um sono profundo e em pânico. Mais uma vez, ele teve um pesadelo recorrente. Olhando para baixo, em direção aos seus pés, ele viu a boneca Annabelle. Ela começou a deslizar lentamente por sua perna, moveu-se sobre seu peito e então parou. Em segundos, a boneca o estava estrangulando. Paralisado e ofegante, Lou, à beira da asfixia, desmaiou. Lou acordou na manhã seguinte, certo de que não era um sonho. Lou estava determinado a se livrar daquela boneca e do espírito que a possuía. Preparando-se para uma viagem de carro no dia seguinte, Lou e Yang estavam lendo mapas sozinhos em seu apartamento. O apartamento parecia estranhamente silencioso. De repente, sons vindos do quarto de Donna despertaram o medo de que alguém pudesse ter invadido o apartamento. Lou, determinado a descobrir quem ou o que era silenciosamente, foi até a porta do quarto. Ele esperou que os ruídos parassem antes de entrar e acender a luz. O quarto estava vazio e Annabelle estava jogada no chão em um canto. Lou vasculhou o quarto em busca de arrombamento, mas nada estava fora do lugar. Mas ao se aproximar da boneca, teve a nítida impressão de que alguém estava atrás dele. Girando, ele rapidamente percebeu que não havia mais ninguém lá. Então foi num piscar de olhos, ele se viu cortado e sangrando. Sua camisa estava manchada de sangue e, ao abri-la, viu o peito que parecia ser 7 marcas de garras, todas quentes como queimadura. Esses arranhões cicatrizaram quase que imediatamente. Então, nisso, Donna finalmente se dispôs, a acreditar que o espírito na casa não era de uma jovem, mas sim de uma natureza demoníaca. Após as experiências de Lou, Donna sentiu que era hora de buscar aconselhamento especializado e contatou um padre episcopal chamado Padre Regan. Esse padre sentiu que se tratava de uma questão espiritual e precisava contatar uma autoridade superior na igreja. Então, esse padre contatou um outro padre chamado Cook, que imediatamente este padre Cook contatou Ed e Lorraine Rollins, que foram 2 dos mais notáveis investigadores
paranormais da época e são conhecidos até hoje por suas famosas investigações. Ambos estão já falecidos. Depois que os Warren conversaram com Donna, eles tiveram a conclusão de que não tinha nenhum espírito de uma menina ali. Era algo mais terrível. Uma presença desumana, um espírito maligno estava possuindo a boneca. O casal Warren pediu para que o padre Cook recitasse uma bênção de exorcismo para purificar o apartamento e os Warren levaram a boneca junto com eles quando partiram. Durante a viagem para casa, Ed e Lorraine seguiu jogando água benta na boneca, pois estavam sentindo que estavam sendo alvo de algo muito ruim enquanto levava a Annabelle. E isso estava fazendo com que o carro tivesse instabilidade na estrada, mas chegaram em casa com segurança. Depois que chegaram em casa, Ed sentou a boneca em uma cadeira ao lado de sua mesa e ela levitou várias vezes. Nas semanas seguintes, ela começou a aparecer em vários cômodos da casa. Ela voltou a andar em tudo que era lugar da casa deles. Eles deixavam no canto, ela ia para outro canto. E uma vez, um padre chamado Jason Bradford, um exorcista católico, foi até a casa e ao ver a boneca sentada na cadeira, ele a pegou e disse: "Você só é uma boneca de pano, Annabelle. Você não pode machucar ninguém." E jogou a boneca de volta na cadeira. Nesse momento, Ed disse: "Essa é uma coisa que é melhor você não dizer." Ao sair uma hora depois, Lorraine percebeu que algo ruim iria acontecer com este padre, porque ela tinha a mediunidade muito aguçada, né? Então ela sentiu que iria acontecer alguma coisa e ela pediu para que o padre dirigisse com muito cuidado ao voltar para casa. Algumas horas depois, o padre Jason ligou para Lorraine e explicou que os freios de seu carro falharam e se envolveu em acidente quase fatal e destruiu seu veículo. Os Warrens mandaram construir uma caixa especial para Annabelle dentro do Museu do Ocultismo, onde ela reside até hoje. Desde que a caixa foi construída, Annabelle não se move mais, mas acredita-se que ela seja responsável pela morte de um jovem que foi ao museu de moto com sua namorada. O jovem, após ouvir o relato de Ed sobre a boneca, né, toda aquela história, o cara, ele desafiou, ele se aproximou e começou a bater na caixa, insistindo que a boneca se mexesse, e também ele falou assim: se a boneca pode arranhar outras pessoas, eu também quero ser arranhado, né, tipo isso, meio que zoando, sabe? E o Ed Warren, ele disse ao jovem: "Olha, você precisa ir embora." Aí ele expulsou o cara do museu. No caminho para casa, esse cara e a namorada, eles estavam zombando, né, da boneca e tal, quando ele perdeu o controle da moto e bateu de frente uma árvore. O jovem morreu na hora e a namorada sobreviveu e ficou 1 ano hospitalizada. Quando questionada sobre o assunto, né, do acidente, ela disse que eles estavam rindo da boneca quando perderam o controle da moto. E Ed Warren avisa que não se deve desafiar o mal. E também houve rumores que a Annabelle teria saído da caixa. Mas isso não passou de rumores, né? Era só uma brincadeira da Warner Bros. Então a boneca nunca saiu da caixa, né? Por motivos óbvios. E vocês, gente, teriam coragem de encarar a Annabelle de perto? Vocês acreditam que uma simples boneca pode ter tanta maldade assim? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Gente, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau!